Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Joana de Ângeles, o Espírito, ela esclarece que todas as criaturas cometem erros, de maior ou menor gravidade, e ninguém pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. No entanto, a culpa é responsável por vários processos de desequilíbrio mental e espiritual. Toda vez que a culpa não emerge da maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando à inquietação e os sofrimentos sem aparente causa. Temos o dever de praticar o auto-perdão, não permanecendo no equívoco. Essa atitude é indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. O que é auto-perdão? Qual é a sua importância para a saúde? Como devemos trabalhar o auto-perdão? Você se perdoa pelos seus erros? Estas são algumas das questões que iremos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre auto-perdão. E para tratar deste assunto, convidamos a psicóloga e expositora espírita Luciana Valente. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada por estarmos novamente aqui, poder participar desse programa tão belo, né? É verdade, é muito bom. Também está aqui conosco o Marcelo Neto. Ele é vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Flórida. E aí, Marcelo? Como tá pelo vai? Skype, né, Marcelo? É verdade. É um prazer grande estar participando da TV Nova Luz e esse convite tão honroso que fizeram para todos nós. Muito obrigado. Então, nós vamos agora começar com a nossa Luciana, falando sobre perdão, porque às vezes a gente escuta falar que é tão difícil perdoar, é tão difícil pedir perdão. Como é que é isso? A gente precisa aprender a pedir perdão? Como é que funciona essa questão, Luciana? O ato de perdoar é um processo, né? É um processo que exige tempo, exige da gente uma consciência muito grande. Então, não é um processo simples e rápido. Joana de Ângeles, ela coloca, através de já um significado novo da literatura de Kardec, que o perdão ele é a única forma de libertação, né, de cura. Sendo que ele é necessário para que a gente tenha conosco mesmo uma consciência das fragilidades humanas, primeiro para conosco, para que a gente possa, a partir desse processo de autoconsciência, começar a olhar para o outro também com essa mesma perspectiva. Então, essa compaixão já seria um movimento que vem do próprio reconhecimento das fraquezas, para primeiro, então, trabalhar essas fraquezas através desse processo inevitável que é o nosso arrependimento, né, pelos atos praticados em equívoco, a nossa expiação, que aí envolve um processo doloroso de quebra um pouco desse orgulho, desse egoísmo que nos acompanha, e aí estão as nossas piores fragilidades. E esse processo ele pode ser abreviado ou não, né? E aí é por isso que nós estamos aqui reencarnando, né? A grande massa ainda não chegou nem na consciência que é do arrependimento. E tem uma grande parte que já está na expiação. E poucos, né? E já estão numa outra dimensão que nós temos aí, graças, inclusive, à consciência
e que está se expandindo mais esse nosso rogo pela reparação, né? Então nós temos que rogar, e o Espiritismo prega muito a caridade, que já é exatamente a reparação. Então esse intercalar de passar pelo processo de reconhecimento das fragilidades, né? Que envolve aí então um arrependimento inevitável, já existe uma quebra de orgulho aí. E depois a expiação, que aí já é um processo que não basta só, como a Igreja Católica prega, vamos orar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, e outras religiões pregam também a peregrinação, uma autopunição, um autoflagelo. Tudo isso, diante da luz do Espiritismo, não é suficiente. Então, essa expiação, ela tem que ser curta, para que a gente se liberte desse sofrimento inerente à expiação através da reparação, que é o último processo do perdão. É verdade. E Marcelo, essa questão do perdão realmente, essa situação, ela é assim universal, né? Não importa em que país você esteja, qual é a classe social que você esteja, mas a questão do perdão, como é que você, assim, a tua opinião, que se dá esse aprendizado de começar a reconhecer para o caminho do auto-perdão? A Luciana trouxe pontos muito importantes e explanou de forma muito lúcida as suas reflexões. Nós vimos de um evento que aconteceu recentemente na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah. Foi há um pouco mais de um mês atrás, onde este encontro interreligioso, trazendo membros de diversas doutrinas religiosas e diversos credos, reuniu 80 países e 50 religiões. E o Espiritismo estava ali como uma das convidadas, uma das religiões convidadas, para expor os seus pontos de vista. E tivemos a honra de participar. O governador do estado fez as suas ponderações e vimos que vários religiosos, muçulmanos, judeus, católicos, cristãos das diversas denominações, budistas, enfim, vários falavam exatamente deste mesmo ponto. É preciso que haja um ponto de convergência, na verdade existe, mas que atentemos para este processo de perdoar ao próximo. Muitas vezes pela nossa falta de conhecimento de como funciona a mente, a bagagem de cada um, com as suas culturas, com seus hábitos, fazemos interpretações equivocadas e assumimos determinadas posturas que são extremamente complicadas. Aí eu volto, eu acho que é o Evangelho de Mateus, se não estou enganado, no capítulo 5, reconcilia-te com teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? E aí a gente vai vendo, para que ele não te coloque você, quando ao desencarnar, ou seja, os juízes te emitam uma nova sentença. Eu não sei de cor exatamente a passagem de Mateus, no capítulo 5, se não estou enganado. E ele coloca no final que esse processo de reconciliação é importante, porque senão seremos aprisionados. E estaremos aprisionados até que a gente pague o último ceitil, ou o último dinheiro, ou o último centavo. E numa interpretação literal desta passagem do Evangelho de Mateus, nós podemos imaginar como é que alguém vai pagar uma dívida se ele está encarcerado. E aí eu acho que Luciana trouxe um ponto interessante, porque estar encarcerado é numa nova reencarnação, com o espírito encarcerado no corpo e tendo mais uma oportunidade de perdoar, de reconciliar-se com o próximo. E isso, fazendo uma extrapolação do ambiente de uma célula familiar ou das relações mais próximas, nós podemos extrapolar para os países, para as cidades, para os povos. E essa foi a ideia central desse evento interreligioso, de unidade, muitas crenças, mas uma só esperança, a esperança de um só povo. Isto base
essencialmente da proposta de perdoar como uma proposta de libertação. É fantástico isso, é libertador, é realmente fantástico. É verdade. Nós já estamos com uma participação aqui no nosso programa. Ô Fábio, bota aí a nossa participação para a gente ir acompanhando. Olá, queridos amigos da TV Nova Luz, do Clube de Arte. Bom dia, boa tarde. Que alegria poder estar novamente com vocês, participando, vendo aqui de Londres a TV Nova Luz, trazendo esse programa excelente, O Espírita no Mundo, fazendo conexões com tantos países, fazendo crescer a teia, a malha da fraternidade. Vai ser muito bom ouvir e participar com Marcelo Neto, de Miami. Para nós é uma alegria muito grande esse batalhador, esse trabalhador nos Estados Unidos. Deus abençoe a todos com meu abraço super especial. Olha, muito legal, né? Então aqui estamos andando pelo mundo, realmente é o Espírita no Mundo. Muito obrigada pela sua participação aí de Londres. Para todos nós, Elza, fica com Deus, e a gente sabe que estamos assim sempre contando com todos para enriquecer esse programa, porque é importante a gente tocar nesses assuntos. Marcelo, só uma dúvida, esse movimento que você teve lá, nesse encontro, quem é que promoveu esse evento? O mais interessante é que esse evento foi promovido não por uma entidade espírita, ele foi promovido por este Parlamento das Religiões, ele se chama World Parliament of Religions. Ele existe há mais de 100 anos e ele é um movimento itinerante que vários países, e neste ano especificamente, ele aconteceu nessa cidade de Salt Lake City, no estado de Utah. Ótimo. Existe uma diretoria que promove, e essa diretoria é composta por pessoas das diversas crenças, muçulmanos, judeus, cristãos das diversas correntes cristãs, budistas, e esse caldeirão cultural e religioso resolve se encontrar para propor os pontos de convergência, porque existem mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos afastam. Isso é belíssimo, foi emocionante. É verdade. Luciana, é importante, né? O grupo, a família, as pessoas de um modo geral se reunirem para se conhecerem, para justamente começar a entender como é que funciona essa questão do perdão, né? Agora, com relação ao auto-perdão, o que é exatamente o auto-perdão? Vamos tentar agora entender o conceito, né? Bem didático, né? O prefixo per quer dizer percorrer por completo, né? É um movimento completo, total. E doar, né? Per, doar, né? O sufixo doar é o ato de dar, mais do que dar, né? Então, o que é dar completamente, por completo? O que será, então, que fica, digamos assim, vago? Qual é a palavra que completa o perdoar, né? E o auto-perdão, no caso? É o amor, né? Então, assim, dar o que completamente, na verdade, é o amor. Então, não tem outra cura que não seja através do amor. O auto-perdão é o auto-amor. É a consciência de que se Deus existe dentro de mim, e o Pai Nosso, né, nós pedimos, rogamos ao Pai que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando eu falo isso, eu reconheço que o Pai existe dentro de mim, quer dizer, que Deus existe dentro de mim, e pelo amor que Ele nos absorve, quer dizer, que nós temos junto a Ele uma unidade, e por esse amor eu consigo reconhecer, então, essa capacidade de aceitar o meu erro e, claro, não ser conivente com o meu erro, mas passar por esse processo de arrependimento, de expiação, que é um pouco doloroso, que é eu quebrar o meu orgulho, e através da reparação. Então, esse auto-perdão, ele envolve esse processo. Ele não é uma conivência com o erro, é uma aceitação e é uma humildade
de como o Pai existe dentro de mim e pelo amor Ele me perdoa, então eu consigo perceber a minha fragilidade, me perdoar, e através desse movimento eu consigo fazer esse processo fechar, que é a reparação no final de algum ato equivocado que eu possa ter. E, na verdade, porque né, eu estou talvez passando as perguntas 70 vezes 7, na verdade, porque é um infinito de vezes que nós erramos. Se estamos num planeta onde o aprendizado, e nós estamos ainda engatinhando, então vamos aprender através do erro. E se a gente realmente ficasse punindo demais e não aceitarmos a nossa fragilidade e a nossa humanidade, nós vamos realmente entrar num sofrimento grande. Tá, quer dizer, né? Está na nossa mão, né? A decisão. E aí está nas nossas mãos, mas lembra que é um processo, né? É um processo. Então, esse processo exige tempo. E aí também, para que eu perdoe novamente o outro, tem que trabalhar o processo internamente. Tem que ter uma coragem. É um processo, né? É um ato de coragem. Isso, nós estamos com a participação de São José dos Campos. A participação é da Patrícia, e ela fala o seguinte: boa tarde a todos, meu nome é Patrícia Félix, carioca, mas há 5 anos morando em São José dos Campos, em São Paulo. Quanto ao tema de hoje, referente ao auto-perdão, para mim ainda é difícil, mas estou a cada dia aprendendo a ser menos carrasca de mim mesma. Beijos a todos e muita paz. Mas realmente, muitas vezes, não é, Marcelo, nós somos carrascos mesmo, né? De nós mesmos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós, às vezes, até iniciamos, eu poria aqui entre aspas, um perdão externo. Mas a gente só consegue perdoar, quando conteúdos próprios, íntimos, já estão mais ou menos preenchidos. Então, eu acho que isso tudo parte a partir da célula inicial que somos nós mesmos. Eu gostei muito das ponderações que Luciana trouxe, encontrar o eu próprio, o Cristo interno que existe dentro de nós. Quando essa essência for descoberta, e sem dúvida ela colocou de uma forma muito lúcida, porque é um processo, à medida que este processo de autodescobrimento vai se dando conta de que somos ainda falíveis e que existe ainda mais uma questão, como dizia Paulo, somos mais frágeis do que maus. Então, esta fragilidade precisa ser analisada por nós mesmos com muita amorosidade, com muito carinho, nesse processo de... Isso não estamos trazendo aqui um autodesculpismo, mascarar o ego, tipo, não, eu me perdoo, eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que me perdoar. Isso cria, às vezes, uma negação de um processo que precisa ser reparado e precisa, sem dúvida, ser verificado para que a gente não possa fazer o mesmo erro. Eu vejo na proposta, quando na passagem da mulher adúltera, quando aquela mulher é colocada num processo de examinação pela sociedade que trouxe a lei mosaica de uma forma muito, muito veemente, qualquer resposta que o Cristo desse, ou seja, apedreje ou não apedreje, ele ficaria numa encruzilhada. Ele vai e coloca de uma forma muito interessante que ele fala, como todos nós sabemos, joga a primeira pedra aquele que não tem nenhum tipo de pecado. E o pessoal, a multidão se dispersa. Naquele momento, a mulher adulta fica ali paralisada e ele pergunta, alguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Mas ela fica ali meio que paralisada, porque a culpa, às vezes, nos paralisa, nos enrijece. Então ele vai, não peques mais. Ou seja, reavalie, faça de uma outra forma, reanalise tudo que aconteceu e vá em frente. Perdoe-se, auto-perdoe-se, para que você possa, de uma forma proativa, ativa, ir em frente e seguir numa nova trajetória. Eu fico mais com a explanação de Luciana, que foi muito mais simples do que a minha. Mas é isso mesmo. É verdade. Ô, Luciana, e para as pessoas que falam assim, mas é difícil
é difícil perdoar, é difícil dar uma nova chance, ou para o outro, ou para si mesmo. O que você tem para falar para ela à luz da doutrina espírita? Eu, como psicóloga, eu tento sempre alinhavar os dois saberes, né? É difícil quebrar o orgulho, né? É difícil, porque o orgulho, numa visão mais da psicologia, seriam as defesas do ego, né? Então, exige um amadurecimento emocional muito grande, né? Então, o ato de perdoar é um amadurecimento emocional e espiritual nessa dinâmica que faz com que a gente cada vez mais aprenda com os próprios erros, né? Mas toda pessoa que tem dificuldade de perdoar o outro, na verdade, ela está num processo de obscurecimento da sua própria fragilidade. É uma forma de defesa do ego também, você incutir a culpa para o próximo e não reconhecer as suas fraquezas. Então, é difícil quebrar esse orgulho, né, essas defesas, para perceber as suas próprias fragilidades. É por isso que, mais uma vez, é um processo, como ele falou, a célula é primeiramente essa célula do indivíduo, do reconhecimento dessas fragilidades. E aí, a partir disso, ele para de começar a acusar o outro, né? É olhar para a sua mochilinha e ver o quanto que na verdade, a sombra, né, na luz da psicologia junguiana, essa sombra que eu não enxergo em mim e que projeto no outro de uma forma bem estampada, ela precisa ser encarada. E encarar a própria sombra é um processo doloroso. Então, exige coragem também. Por isso que não é fácil. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta a Luciana Valente vai responder as suas perguntas. Mas antes, acompanhe o musical Francisco de Assis com a Natasha McKenna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, levemos alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O lançamento exclusivo do Clube de Arte para este mês é o CD O Poder da Prece. O poder da prece. Orar. Mergulho da alma no infinito azul, ou verde, ou branco, no infinito sem cor, no infinito de todas as cores. São orações e mensagens interpretadas pelo apresentador e diretor de TV, Joel Vaz, e músicas cantadas pela cantora lírica Natasha Mequena. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A instituição beneficiada com este CD é o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1.500 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição? Tem entrevistas, musicais, orações, visualizações e muito mais. Acesse tvnovaluz.com ou então entre no YouTube e busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Utilize diariamente esse material em sua casa, no trabalho, e leve essa harmonia com você. Se você tem um smartphone, um Android ou um Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz. E agora, voltando aqui com a nossa querida Luciana, porque também, inclusive, tem da França, não é? Tem uma participação, um áudio da França. Vamos aqui escutar uma participação da França, antes de a gente começar com a Luciana. Boa tarde, bom dia, mas eu penso que o importante é participar e estar escutando vocês. É maravilhoso. Deus abençoe todos vocês. Muito, muito bom falar sobre o auto-perdão. Sobretudo quando sabemos que o auto-perdão é importante também estar ligado ao amor. E muito obrigada pela participação do Marcelo e de todos vocês. Deus abençoe vocês todos. Estou falando da França, da Bretanha, no Finistère Nord. Muito obrigada a todos. Muito legal.
Todos nós sejamos abençoados. Então, Luciana, o que tem a ver perdão, auto-perdão com a saúde? Tem muito a ver, porque entra o processo de punição, né? Quer dizer, nesse momento onde a gente fala sobre auto-perdão, nós estamos falando sobre culpa, inevitavelmente, né? Então, a culpa tóxica, ela porque a culpa, nós fizemos há uns 2 meses atrás um programa exclusivamente sobre culpa, e eu até falei com Yasmin, Yasmin, precisamos fazer sobre o auto-perdão, porque é complemento, né? Porque falar sobre culpa é muito pesado, e ficou um programa, inclusive, pesado. Mas a gente tem que lidar com esse tema, porque, na verdade, ela é precursor do tema que nós estamos hoje. Então, a culpa, ela tem um mecanismo reparatório, quando ela é por um olhar saudável, funcional do ser humano, né, da aprendizagem. Então, ela tem esse preditor de que algum ato que foi feito foi equivocado, gerou consequências funestas e que precisa ser encerrado, né, e, se possível, reparado, claro, para se chegar ao complemento final da libertação. Mas esse processo, na verdade, muitas vezes gera culpa tóxica, que é os mecanismos de autoflagelo, de autopunição, né, onde existe aí todo um processo de autossabotagem. Então, a pessoa que ela não se perdoa, ela fica estagnada, paralisada, congelada na culpa tóxica. E isso, claro, vai desenvolver nela um mecanismo autoagressivo, que é um sistema depressor, né? Porque, assim, a pessoa que se culpa, acaba se deprimindo, né? Essa raiva interiorizada, essa raiva introjetada, ela vai desenvolvendo mecanismos insalubres, né? E com o decorrer do passar do tempo, se a pessoa não trabalhar essas emoções, ela vai, de fato, adoecer. Tanto psiquicamente, com mecanismos aí de transtornos mentais, dentre eles ansiedade, depressão, os quadros de transtornos mais comuns, até os transtornos mais sérios, ou ela desenvolve somaticamente, né? Aí vai para o lado que for biologicamente, geneticamente mais vulnerável, né? Ou vai desenvolver um câncer, ou vai desenvolver algum tipo de alguma doença fisiológica. Agora, isso é de uma maneira assim racional? Não, claro que não, né? E como é que então a pessoa pode ficar atenta para ver, já que não é uma coisa assim diretamente racional, às vezes ela está com uma doença ou com algum problema e a fonte é a culpa, né? Como é que ela pode fazer essa identificação e como é que ela pode buscar ajuda? Isso também já é um processo onde ela primeiro também precisa ter consciência de que em alguns momentos é necessário procurar ajuda profissional, né? Muitas pessoas têm um preconceito muito grande. A ajuda profissional ou a ajuda mediada através de um grupo, né? Vamos supor, né? O alcoólatra ou o drogadicto, ele entra num processo de repetição ele se culpa muito, né? E ele entra naquele grau de culpa, mas que na verdade ela se retroalimenta num hábito, né, de repetição do problema, e aí isso é extremamente deletério, né? Leva a pessoa a consequências muito funestas. E por exemplo, o Alcoólatras Anônimos, né, que é uma instituição sabidamente tão importante aí para a libertação desses processos, eles trabalham a culpa também, a culpa que essas pessoas têm por ter destruído lares nesse vício, Então, assim, é necessário uma ajuda, né? É muito importante isso. Infelizmente, às vezes, a pessoa vai ao fundo do poço para procurar uma ajuda, mas é necessário. A ajuda dentro das casas também, dos seus, das suas crenças, né? Das casas religiosas, da sua fé, né? Que é muito importante para a libertação também dessa culpa. Então, tudo isso colabora bastante, mas é um processo terapêutico, seja de autoajuda
ou de ajuda externa, é sempre um processo terapêutico, né? Marcelo, você na sua casa espírita que você preside, muitas pessoas também devem chegar carregadas com essa culpa, muitas vezes buscando até o tratamento espiritual, buscando o apoio da doutrina espírita, mas no fundo, a questão é realmente a culpa e ligada ao perdão? Sem dúvida que muitos casos que nos chegam têm esses componentes. A culpa, sem dúvida, todos nós sentimos, uma vez que nos equivocamos, o processo da culpa eu acho que natural. Mas Luciana trouxe uma coisa interessante, porque é normal, é natural que tenhamos culpa, mas não é saudável que estejamos aprisionados nesta culpa, ou seja, paralisados nesta culpa. Eu traria aqui, talvez, trazendo o ser humano em 3 compartimentos. O espírito, que vai construir a forma, que é o perispírito, e a forma que vai construir a forma, que é o corpo somático. E, sem dúvida, dependendo da natureza dos pensamentos que o espírito emite, nessa permanência um pouco mais prolongada, nos processos de culpa, de autopunição, essas energias poderosas que são do pensamento, acabam sendo incutidas na forma, que é o perispírito, e, consequentemente, se não interrompidas, ou seja, recebendo qualquer tipo de ajuda, ou seja, da própria pessoa, no seu autodespertar, ou na ajuda externa, acaba sendo plasmada, incutida no corpo somático. E aí, como ela nos trouxe, Luciana, o desenvolvimento possível de cânceres, de determinadas anomalias, determinadas problemáticas que vão, sem dúvida, ser muito difíceis de serem resolvidas. Essas pessoas todas que nos chegam na casa espírita com essas problemáticas, uma das propostas, sem dúvida, porque nós nos auxiliamos. Às vezes, neste processo, nós pensamos que estamos auxiliando alguém. E nós, nessa proposta de escutar e de ouvir aquele que traz uma problemática, acabamos muitas vezes nos identificando com situações, e esta troca de informações vira uma terapêutica extremamente benéfica para as duas partes. E a proposta é essa: liberte-se disto. Escute a proposta do Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla. O perdão deve começar por nós mesmos, no auto-perdão. Como falávamos antes, vamos nos imaginar como uma nascente, como um reservatório de amor que vai se enchendo de auto-perdão, de tolerância para conosco mesmo, sem de maneira alguma um autodesculpismo e adotando uma postura de conformismo, uma movimentação proativa. Então, estas pessoas vêm com as mais diversas situações e sem dúvida, esse acolhimento, tipo, não se paralise, não paralise-se nessa proposta e vá fazendo esse tratamento de autolibertação. Olhe as outras pessoas da mesma forma como você gostaria de ser observado. Nós temos algumas coisas interessantes. Até no processo de perdão, de desculpar alguém, nós identificamos alguma problemática que talvez seja o espelho da nossa própria problemática. E, às vezes, vamos identificar no outro situações, como falei, que vão realmente estar muito em sintonia com situações que nós temos. A dificuldade, às vezes, de perdoar o outro se reflete na dificuldade que temos de nos perdoarmos. É como se fosse... É uma coisa interessante isso. É verdade, é verdade. Não é verdade? Aí Luciana pode discorrer de uma forma muito mais lúcida do que a minha. Luciana, né? Dentro da doutrina... Interage de uma maneira muito dinâmica também, dando Verdade. exemplos. E a literatura da doutrina espírita também ajuda. Sim, né? Você claro. teria algum livro assim, da doutrina espírita que sim. você possa indicar? Aí eu indico a literatura de obras psicológicas de Joana de Ângeles. Uhum. Conflitos Existenciais é um livro bom.
porque ela é muito concisa e, apesar de ser um pouco rebuscada, né, a literatura de Joana de Ângeles, ela é rebuscada, mas até pelo traço do Divaldo também, né, de ele ter uma e ela, mas assim, ao mesmo tempo muito concisa, né, e esclarecedora. Assim, de obras mais, digamos, mais recentes, né, tirando os estudos mesmo de Kardec, acredito que sejam bem... Então fica aí uma grande dica para um remédio, na verdade, né? Remédio é isso que tem que passar pela experiência. É verdade. Porque a teoria, ela nos esclarece, mas o aprendizado, ele tem que passar pela experiência. É verdade. Então a gente precisa do esclarecimento da palavra e nos colocar na experiência para que gere o resultado Então fica uma grande dica aí para todos nós. Maurício, falando em livros, nós sabemos que teve um livro aí, Marcelo, desculpa. Marcelo, teve um livro que ganhou um prêmio, né, que também é um livro que é um remédio para a alma. Fala um pouquinho desse prêmio, desse livro, e o que vocês estão fazendo aí em relação aos livros da doutrina espírita? Esse foi um presente para todos nós. O prêmio que foi ganho pelo livro Pão Nosso foi, na verdade, um grande presente para o movimento. Na verdade, quem ganhou o prêmio foi, sem dúvida, o livro. Nós fizemos, estávamos em 2014, foi o ano passado, estávamos na Bahia, num evento, o Encontro com Divaldo. E aí, tinha terminado o evento lá em Salvador, quando voltando para Miami, surgiu a ideia de trazer algumas obras espíritas, já traduzidas ao inglês, para que submetêssemos estas obras. Estava aí o Paulo Estevão, o Pão Nosso, o Evangelho, Vinha de Luz. Foram 4 livros que nós submetemos, eu não lembro qual. Foi Pão Nosso, Paulo Estevão, Há 2000 anos e Vinha de Luz, se eu não estou enganado. E existe uma instituição no estado de Illinois, chamada Jenkins Group. Ela é uma instituição, tem mais de 20 anos, que é líder nesse tipo de proposta. Ela faz um prêmio, ela faz um concurso entre editoras e escritores do mundo inteiro, mas basicamente mais dos Estados Unidos. E submetemos estas obras para que elas pudessem ser analisadas e, eventualmente, algum tipo de menção, algum tipo de referência, ou, quem sabe, uma premiação, que era um sonho muito distante, pudesse ser agraciada, pudesse ser dada para esses livros. E não tínhamos a menor pretensão de recebermos recebermos nenhum prêmio. Mas o mais interessante é que em janeiro deste ano, de 2015, nós recebemos um e-mail falando exatamente que o livro Pão Nosso, traduzido ao inglês, Our Daily Bread, que foi uma tradução do Darrell Kimball e da Illy Reis, esse livro ganhou o 3º lugar, medalha de bronze, no prêmio de Livro Iluminativo Cristão. E mais interessante ainda, que a banca de examinadores não teve um espírita. Eram todos americanos, das mais diversas correntes cristãs. Nós tivemos ali batistas, católicos, metodistas, presbiterianos, cristãos das diversas correntes. E o livro Pão Nosso, que logo no começo fala sobre reencarnação, fala sobre espiritismo, eu falei, a gente vai levar a pedra aqui. Mas o livro ganhou o 3º lugar, e foi uma alegria imensa, muito grande. Andréia, minha esposa, que é responsável por toda essa parte de marketing, deu um pulo, trazendo um pouco de humor aqui, que eu falei, vai quebrar o teto, vamos ter que gastar dinheiro para consertar o telhado. Porque ela deu um pulo muito grande. E essa obra passa a ter agora uma projeção no mundo literário cristão dos Estados Unidos. Foram 28 estados norte-americanos que
o expuseram, colocaram as suas obras nesse concurso, e 4 países, França, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, foi um concurso bem grande. Isso saiu realmente na mídia, a FEB colocou na página dela, várias pessoas colocaram esse livro em destaque, até no Brasil acho que houve uma projeção, e é uma alegria, porque o nome de Chico Xavier passa a fazer parte disso. Foi uma grande alegria mesmo. Marcelo, fala um pouquinho do movimento espírita aí. O que vocês estão fazendo? O que você representa? Fala um pouquinho para a gente ter noção do movimento espírita nos Estados Unidos. O movimento espírita nos Estados Unidos é um movimento crescente, ainda é muito pequeno se comparado ao Brasil, sem dúvida. Nós temos aproximadamente um pouco mais de 80 casas espíritas nos Estados Unidos. Casas conhecidas. Existe um Conselho Espírita dos Estados Unidos, que é o Conselho Espírita Americano, é presidido atualmente pela Jussara Korngold, e existem federativas. No momento existem 2 federativas. A Federativa do Estado da Flórida, a Federação Espírita do Estado da Flórida, e a Federativa do Tri-State, ou seja, de 3 estados. Foram 3 estados que se reuniram para formar uma federativa: o estado de Nova York, o estado de Connecticut e o estado de New Jersey, ou seja, Nova Jersey. Elas se juntaram e formaram esta federativa. As casas se espalham, basicamente, a maior concentração fica na costa leste e a outra parte na costa oeste, na região da Califórnia. No miolo existe uma concentração menor. Existem aproximadamente 41 casas que são filiadas ao Conselho Espírita Americano. O Conselho Americano é basicamente como se fosse a FEB. A proporção é essa. A FEB está para o Brasil, assim como o Conselho Americano está para os Estados Unidos, fazendo uma relação matemática. E ele foi fundado em 1997. A federação é anterior, foi fundada em 1987, no dia 18 de abril de 1987. A data é fácil da gente lembrar por causa do Livro dos Espíritos. E cresce, sem dúvida. O grande desafio é a implantação do movimento e dos postulados espíritas na língua inglesa, porque basicamente ela é composta de brasileiros e alguns hispânicos, mas os americanos começam realmente a fazer parte, ainda de forma tímida, a esse movimento. Há muito trabalho a ser feito ainda, há uma grande montanha a ser escalada, mas aos poucos. Jesus está em controle, eu acho que tudo vai dar certo. Isso, e contamos com você aí trabalhando, né? Então, Marcelo, nós estamos no finalzinho do nosso programa, foi maravilhoso falar com você, saber das novidades por aí, e em breve estaremos juntos novamente, não é isso? Isso, exatamente. Então... E aí, Luciana, dá suas palavrinhas finais, porque a gente já está chegando no nosso final. Eu vou pegar o exemplo de Paulo de Tarso, né, para dar as palavras finais, porque eu acho que o processo reencarnatório é um processo que visa esse auto-perdão e esse perdão, mas Paulo de Tarso ele é um exemplo de como se pode abreviar esse processo de expiação. Quem conhece a história de Paulo de Tarso sabe o quanto ele foi de algoz, né, a vítima, e ao mesmo tempo depois ele consegue fazer toda essa sublimação e passar a ser o grande difusor da palavra de Cristo. Então, o que ele fez, na verdade, foi um auto-perdão, porque antes, como perseguidor, né, ele caiu numa culpa muito grande, ficou cego, né, e aí foi procurar a ajuda de Pedro, e através dessa, como ele falou, encontrar o Cristo em si, é que ele conseguiu, numa única encarnação, passar por todo esse processo de reconhecer, ou seja, de expiar e de reparar, né? Arrependimento, expiação e reparação. Tudo isso na história de Paulo de Tarso é uma história assim que vem de encontro ao que a gente está falando,
e que passa pelo processo de cristandade interior, né? Então eu acho que entender a história de Paulo de Tarso é entender o que é se perdoar e o que é perdoar o próximo e reparar e conseguir aí a libertação. É verdade. Então, nós estamos realmente no final. Tivemos muitas participações pelo WhatsApp, por e-mail, mas infelizmente não deu para colocar todas. Mas esperamos vocês nos próximos programas. Muita paz.